Benfica, o maior freguês do Santos Futebol Clube. Saiba mais aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Galera fantástica, tudo bem com vocês? Um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez para falar de Santos Futebol Clube, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Eu sou Vanderlei Correia e estou aqui para falar de Santos Futebol Clube. E nessa parceria com a ASSOFIS, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, esses caras sabem tudo do Santos, hein? Nós vamos contar mais historinhas aqui do Santos e agora das excursões vitoriosas do Santos Futebol Clube. O Fernando Ribeiro vai falar pra gente aqui, porque tinha um clube que toda vez que o Santos ia jogar era caixa. Se precisava levantar o moral, era só jogar com eles aí. E o Santos ia lá e conquistava grandes vitórias, hein? Era amistoso, era torneio, mundial de clubes. Foi o Benfica. Benfica de Eusébio, Benfica de tantos outros ali. Fernando, conta pra gente, que história é essa? Freguesão do Santos aí, o Benfica? Fernando. Exatamente. Muitas alegrias nós tivemos com o Benfica. Se a gente comentou do Barcelona aqui, nem todas as partidas tivemos tantas alegrias. Com o Benfica jogo com o Benfica é correr para o abraço, Vanderlei. Em 1961, Santos e Benfica fizeram, né, uma prévia da final do Mundial que aconteceria apenas no ano seguinte, 1962. O Benfica tinha conquistado a Copa dos Clubes Campeões Europeus, a atual Champions League, naquela temporada, e tinha uma equipe fortíssima que, inclusive, ganharia o bicampeonato em 62 e o credenciaria para enfrentar o Santos na final do Campeonato Mundial. O Santos, essa partida foi disputada pelo Torneio de Paris, um dos torneios mais tradicionais daquela época no futebol europeu, né? Os jogadores do Santos, todos eles afirmam que era uma das competições que eles mais gostavam de jogar, apesar de ser uma competição amistosa. Para quem participava, era de muita importância, tá? Eu até já tive a oportunidade várias vezes, né, de conversar com o Lima, e o Lima sempre diz que era um torneio que eles mais gostavam de jogar na Europa. Eles se preparavam para disputar e entravam com uma motivação como se fosse uma partida oficial. O Santos ganhou de 6-3 do Benfica naquela tarde em Paris, de 15 de junho de 1961. O Santos chegou a fazer 5-0 na equipe do Benfica e acabou relaxando um pouco. O Eusébio, que estava surgindo para o futebol mundial, fez 3 gols em sequência, deixando a partida em 5-3. O goleiro do Santos, o Laércio, defendeu um pênalti, que poderia ter feito 5-4 e atrapalhado um pouquinho a vitória santista, mas ao final da partida o Pelé deu números finais, terminando a partida em 6-3. Mais de 36 mil pessoas puderam presenciar essa partida, que teve transmissão em TV, transmissão de TV pelas emissoras francesas, e a imprensa europeia, e principalmente a imprensa brasileira, tratava aquilo como se fosse uma final de Mundial Interclubes. Benfica, recém-campeão europeu, e o Santos, apesar de não ter ainda conquistado a Libertadores, era considerada a melhor equipe da América do Sul. Então foi como uma espécie de tira-teima, e quando tinha tira-teima com essa equipe do Santos da década de 60, era a vitória do Santos, não tinha a mínima chance para os adversários. 6-3 no Benfica, baile em Paris, com 2 gols de Pelé, 2 de Pepe, 1 de Coutinho e 1 do grande Coringa Lima, Vanderlei. Essa é uma das partidas mais importantes, porque o Benfica, que não figurava ainda entre os grandes clubes europeus, havia acabado de conquistar a Liga dos Campeões, conquistaria no ano seguinte, provando a sua força, que não foi a sorte de principiante, e o Benfica se tornou, hoje um dos maiores clubes europeus, apesar de muito tempo não conquistar nenhum caneco europeu por conta da maldição do técnico Bela Gutmann, né? Mas o Benfica se consolidou e estava no início de se consolidar como uma das grandes forças europeias da década de 60. E assim, quando aquela equipe enfrentava alguém que pudesse desafiar o reinado dos Santos,
era goleada. Engraçado, você vê? Ó, 9 no Munique, 5 no Barcelona, 6 no Benfica, e o Santos ainda não era, o Santos ainda não tinha sido campeão mundial, hein? Sim, ou seja, alguns jogadores estavam na seleção de 58, que foi campeã na Suécia, mas assim, era um time que estava surgindo. Quem é esse Santos, né? Que vem aí ganhando de todo mundo, convida, mete 9 no aniversariante, não sei. Não deveria ser fácil jogar contra o Santos, viu? Era o maior espetáculo da Terra. Vanderlei, em algumas publicações aí, inglesas, alemãs, italianas, você vê que o Santos, desde 59, vinha figurando no top 5 aí das maiores equipes do planeta, né? Santos, Botafogo, Real Madrid, Peñarol, e esse jogo contra o Benfica, na final do torneio de Paris em 61, tirou todas as dúvidas de quem era o maior clube do planeta na época, né? Porque haviam algumas dúvidas ainda, será que é, será que não é? E essa apresentação aí do Santos aí na final aí, ficou para a história, né? A imprensa que já sempre tinha um respeito grande pelo Santos desde a primeira excursão em 59, ali foi o ponto culminante onde eles disseram, não, peraí, a gente tem um time lá no topo e uma meia dúzia aí, uns 2, 3 degraus abaixo. Então esse jogo aí, para mim, foi um dos mais importantes da história do Santos e colocou o Santos em outro patamar. Sim. Ô, Marcelo, eu acho que um ponto importante para destacar aí é a presença do Eusébio, né? Porque Pelé e Eusébio fizeram grandes confrontos nos anos 60. Sim. Começa nesse jogo no torneio de Paris, tem a final interclubes de 62, tem a Copa do Mundo. Copa do Mundo, 66. Né? Tem depois o jogo nos Estados Unidos, o Santos contra o Benfica. Então, mas esse confronto de Pelé com Eusébio, né? Que eram dois atletas negros que dominaram o planeta durante praticamente 10 anos. Né? Acho que é de se destacar que quando a gente fala que o Santos ganhava do Benfica, o Benfica era um tremendo de um time. Tinha o segundo melhor jogador, ou o terceiro melhor jogador do mundo, né, nos anos 60, assim, Pelé, Garrincha e Eusébio, era Pelé acima e depois Garrincha e Eusébio disputando quem ficava em segundo. Então acho que é importante destacar a presença do Eusébio, né, que os benfiquistas mais antigos garantem que jogava muito melhor do que Cristiano Ronaldo. E o Eusébio tem um detalhe, viu, Guilherme? Ele, quando ele jogava em Moçambique, o Bauer, que era o zagueiro da seleção da Copa de 50, sim, estava excursionando com a Ferroviária, né? Com a Ferroviária pela África. Ele viu o Eusébio jogar com 14, 15 anos e queria, de qualquer maneira, levar o Eusébio para o São Paulo. Uia. E acabou não se concretizando esse negócio. Ainda bem que não levou, bom para nós. E o Eusébio, ele tinha sido contratado pelo Sporting de Lisboa, alguns anos depois, né? E o Benfica, como era o clube do momento na época, e o governo na época era pró-Benfica, né? O Real Madrid representava para o Franco aquilo que o Benfica representava para o Salazar ou vice-versa, né? E eles fizeram uma operação parecida com a do Di Stéfano no Barcelona, né? Que o Barcelona contratou o Di Stéfano na época e o Real Madrid deu um rodo no Barcelona, que era para ele jogar um ano em cada time, né? E o Sporting de Lisboa, quando contratou o Eusébio, o Benfica aplicou um famoso rodo no Sporting de Lisboa, ficando com o Eusébio. Nossa, cara. Foi o Rapa mesmo, na verdade. Naquela época era negócio de... Como é que fala? Era caso... Era o governo que decidia, né? O próprio Eusébio disse que várias vezes era para ele ter sido contratado por outros clubes grandes da Europa, inclusive a Inter, e o Salazar disse na época que não, você não vai sair do Benfica porque você é um patrimônio nacional. Então havia muita interferência do Estado. Pelé chegou a ser considerado também patrimônio nacional, ele não poderia deixar o Santos, né? Foi. Que bom. E o Serras quase não veio em 70 por conta disso também.
Porque o governo argentino, a ditadura argentina, queria considerá-lo patrimônio nacional e não queria deixá-lo sair da Argentina. Que coisa. Brincadeira, hein? O Eusébio deveria ter vindo jogar no Santos, né? Pensou? Será que ele falou na placar, ele chegou a comentar na placar que ele no Rio de Janeiro ele era flamenguista e em São Paulo ele era Santos. E que o sonho dele era terminar a carreira dele no Brasil. Putz, que coisa. No meu time de botão dos sonhos, quando eu era moleque, como o Coutinho já tinha terminado e o Toninho também, já ido de São Paulo, eu queria pôr o Eusébio. Bobinho você, né? Nada com esse Santos, né? Isso aí, deixar ele montar o time na pelada, ferrou, né? Ele só vai pegar os gols. É na seleção da FIFA, pô. Com todo respeito ao Benfica, aos benfiquenses, né, torcedores do Benfica, o próprio Jesualdo Ferreira já falou, né, que ele conheceu o Santos em 1962, enfim, viu aquele Santos. E o Santos jogava com o Benfica e se dava bem. Tá aí na história que não me deixa mentir. Essas e outras você tem que acompanhar aqui no meu canal. Não está inscrito ainda? Inscreva-se no meu canal, youtube.com/VanderleiCorreia. Ali você acessa playlists, tem histórias do Santos, tem lá as maiores garfadas que o Santos já sofreu. E agora essa série, né, que são as excursões vitoriosas do Santos Futebol Clube. Além de entrevistas com ex-jogadores, lives com jogadores do Santos, com ex-jogadores também. Enfim, aqui no meu canal você fica bem informado e sabe tudo de Santos Futebol Clube. Forte abraço para vocês, até a próxima excursão, hein? Pra cima dele, Santos!